Fala, tropa! Você conhece a Rantec Trader? Uma plataforma onde você pode fazer trades simulados com ganhos reais. Saiba mais no link na descrição. Vral! Você lembra de algum caso desse de lesão, Maíra, que você teve que o jogador passou... A gente teve recentemente outro jogador do Botafogo, Gatito, vou lembrando, assim. Que são muitos casos, a gente pode, assim... alguns em off e outros em on. Então eu cito aqui o que falaram em on. O Gatito chegou aqui e falou, cara, eu sentia dor pra brincar com a minha filha. E, paralelamente, por conta da estrutura... Qualidade de vida do cara é comprometida. Você tem uma assessoria de imprensa, um staff que o cara não pode externar isso. E a torcida chamando, pô, bichado, não serve mais, né? Isso é um objeto de uso, cara, né? Isso. Até aquilo, socialmente aceita a criança xingar no estádio, né? Você pode, no estádio, você pode xingar. Você pode. Você pode, né? Fazer isso. Só fazendo assim, né? Uma troca com a Aline, eu tive com a Ana Sátila, né? Eu era psicóloga dela e também da Júlia, que era um compartilhamento com a própria Aline, né, Júlia? E as duas foram com muita dor para a Olimpíada, gente. A gente não tem noção do que elas passam. E olha que a Ana Sátila foi a que a gente mais viu na TV, né? Porque toda hora... Mas aí... Brincadeira, mandando um beijo pra ela e um abraço pro Lucas Vertai também. E tem todo um processo de ajuda transdisciplinar. Então, o COB teve todo um suporte ali de médico, fisioterapeuta, para dar, junto com a psicologia, para dar o suporte para aquele atleta fazer essa tolerância à dor, né? Mas você imagina você disputar quase todo dia 3 modalidades diferentes. Não é fácil. O que é o wrestling? Talvez o ouvinte nunca ouviu falar nessa modalidade. A gente conseguiu, numa atleta com 2 lesões, chegar a disputar a medalha de bronze. A Júlia Penalber. Pô, sensacional. Mandar um abraço pra Júlia também. E também é o trabalho da Aline, né? Que ficou com anos, com a Aline. Uma luta agarrada, né? Aí no finalzinho eu pego ela, né? Pra esse preparo final. Então, assim... eles vão com dor, gente. E a gente não tem noção do que está por trás de todo o médico, fisioterapia, psicologia, está por trás para fazer aquele atleta ali também conseguir superar. Ele esquece a dor na concentração. Sim. Se concentra o foco no que você quer, né? Aí tem aquelas brincadeiras de subir em cima da brasa, né? O poder da mente é incrível, né? Quando você foca naquilo que você quer, você consegue superar. E, gente, por 2 segundos a Ana não pega a medalha, né? Então, assim, é muito cruel. 2 segundos, gente, né? É muito cruel. Mas, indo pro futebol, tem muitos casos, né? De lesão. Como eu falei do Caio Jorge, que ano passado eu não estava no Vitória e ele é meu atleta desde a época da Itália. Foi uma lesão muito grave, um atleta super promissor. E pesa mais na cabeça, né? E uma coisa que eu achei interessante é que ele... Tá no Cruzeiro. Que ele valorizou muito o departamento médico do Cruzeiro, sabe? Então, nós temos no Brasil muitos recursos. Isso tem que ser valorizado. Referência é uma no mundo, característica do Brasil. Seja no Olímpico, seja no futebol, que eles não se encontram lá. Área da saúde. Eu nem diria medicina esportiva, área da saúde. Mas um caso emblemático assim que eu tenho também é o Castan, né? O zagueiro lá do Vasco, porque ele teve câncer. E ele fala isso, né, na imprensa. E anos depois, que eu acho incrível, que eu conversei com ele lá no Vasco, e perguntaram o que mudou. Ele falou assim, foi a conversa com a Maíra, quando ela falou assim, aceita quem você é agora. Eu achei isso incrível, Como né? assim, Maíra? Porque assim, antes ele jogava contra os melhores, ele estava na seleção brasileira, de repente ele tem um diagnóstico, ele é tratado e o corpo já não é mais o mesmo. E aí, como que eu vou? Quem sou eu agora? Né? Como que eu vou lidar com isso? Então, quando ele vai para o Vasco, ele vai eu vou tentar fazer algo diferente. E a partir do momento que ele aceita quem ele é no momento, ele consegue render. Então, ele é um fenômeno. O que ele fez no Vasco, gente, as pessoas às vezes, né, criticam, falam, mas foi incrível tudo que ele passou. Talvez não era nem para ele voltar, né, para o futebol. E ele consegue retornar e consegue ir bem, né? Um outro caso foi o Ramon, que hoje é comentarista. Nosso amigo. Ele não sei se ele falou aqui ou ele falou em algum... Pode ser aqui. Pode ter sido aqui. Que ele fala do meu trabalho com ele. Sim. E ele falou 2 anos depois que aconteceu. Olha como marcou. Porque ele teve a lesão num joelho. Ele estava super bem. Foi aqui, né? É incrível, né? Ele estava super bem.
Aí ele teve uma lesão no joelho, 30 anos, então no auge de maturidade, né? Muito, uma referência no esporte, e aí ele vai e lesiona. E aí depois, passa um tempo, lesiona o outro joelho. E aí, gente, vem uma depressão indireta, né? No caso dele foi indireta naquele momento, porque assim, agora, né? E ele ia casar, então assim, até atrapalhou, né? Ele casou de muleta, eu lembro disso tudo. E aí, eu conversando com os médicos, com as pessoas que ele contou, depois se quiserem pegar, é interessante pegar a fala dele. Eu conversei com os médicos, falou, olha, ele tem 2 caminhos. Ou ele vai ser jogador há mais tempo, mas ele pode, daqui a pouco, botar prótese. E não jogar mais o futevôlei, não surfar, não... Ou ele... Interferir na vida dele pós-carreira. Ter uma vida pós-carreira normal. E eu parando de jogar. E eu, com essa formação transdisciplinar, eu comecei a trabalhar essa consciência nele. E ele relata isso aqui. Isso aqui é interessante, né? Eu falei, e aí, o que você pensa sem ser jogador, pós-carreira? Sem dizer, pra falar isso, hein? Mas sem dizer da lesão, mas dando casos. Vamos falar de fulano que fez, ciclano que não fez. Opções. Aí você vai um desdobramento e articulações de ideias que devagar o atleta, por ele mesmo, você é só uma facilitadora do processo, ele vai tomando a decisão que ele também poderia tomar. Quero continuar, mesmo que eu use prótese depois, está tudo bem. Mas ele teve essa consciência de escolha, né? Isso ficou tão marcado que 2 anos depois ele fala isso aqui, que eu acho super interessante. Ele faz uma transição de carreira incrível e, na época, ele era muito forte lá no Vasco, como líder. Sim. E o que acontece? Por que esses atletas no futebol começam a ter depressão? Porque a rotatividade é tão grande de jogos, tão grande, tão grande, tão grande, que em algum momento... você fica esquecido mesmo. Você faz treino integral, você entra no departamento médico antes ou depois do grupo para te dar atenção. Então as pessoas começam a não te olhar. E aí você começa, o início, o ganho de uma recuperação é muito grande, depois é muito lenta. Então o atleta começa, eu não vou voltar a jogar, não vou conseguir ser. Como ele era uma pessoa muito inteligente, e ele fala isso aqui, eu trago ele e falo, me ajuda. Chega no fulano, chega no ciclano. Então eu dei utilidade. E utilidade boa. Então ele conseguiu melhorar. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!